jornada espiritual. Bom, se nós não temos a vida dele, nós estamos perdidos. Porque quando nós acordamos pela manhã, o primeiro lugar que nós respiramos ao acordar, aliás, nós dormimos respirando, mas quando você dá aquela respirada ao ar livre fora, você percebe o poder da criação. E verde, você vê que homem nenhum tem capacidade de criar, de inventar. Não há engenharia que possa projetar nada daquilo. Só um Deus poderoso, Criador. O quarto, desenvolvimento espiritual. Cultive uma vida espiritual saudável, incluindo oração, meditação e serviço em prol das causas da salvação. Busca de orientação espiritual. Busca orientação dos livros espirituais e mentores que possam ajudá-lo a entender e desenvolver seu dom espiritual. Aqui, irmão, é assim. Aqueles irmãos que têm alguma dificuldade ou são novos no Evangelho, são novos convertidos ou recém-batizados, podem procurar o conselho da igreja, ou os irmãos mais antigos que têm uma experiência já com a Escritura Sagrada e que já vem no dia a dia elaborando em busca da salvação. Então, um pode ajudar o outro. Olha, irmão, um item agora que esse aqui é o maior problema que nós temos no meio de nós como cristãos. O ser humano. Nós temos que buscar humildade e submissão. Seja humilde e submisso à vontade de Deus. Reconheça que o espírito de profecia é um dom de Deus e não algo que possa ser conquistado por esforço humano. Então, aqui está a questão. Eu, o Manuel, reconhecer qual é a vontade de Deus na minha vida. Porque o nosso DNA, o nosso eu, só puxa para o lado errado, como fala Paulo. Então, é isso aí. A humildade, ela não é só na parte espiritual. A humildade, ela ajuda em muitos lugares. A nossa reflexão. Eu caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo de Deus, como tu e teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Coríntios 9:10. Então, nós não devemos adorar nada que não seja o próprio Jesus, o próprio Deus. Só Ele é digno da honra, da glória e da nossa adoração e louvor. Nesse versículo, o anjo explica o apóstolo. Segundo, a Bíblia. O espírito de profecia baseado na Bíblia concorda com o ensinamento das Escrituras. Terceiro, orientado para a jornada espiritual. Bom, se nós não temos a vida a Deus, nós estamos perdidos. Porque quando nós acordamos pela manhã, o primeiro lugar que nós respiramos ao acordar, aliás, nós dormimos respirando, mas quando você dá aquela respirada ao ar livre fora, você percebe o poder da criação. Aquele verde que você vê que homem nenhum tem capacidade de criar, inventar. Não há engenharia que possa projetar nada daquilo. Só um Deus poderoso, Criador. O quarto, desenvolvimento espiritual. Cultive uma vida espiritual saudável, incluindo oração, meditação e serviço em prol das causas da salvação. Busca de orientação espiritual. Busca orientação dos livros espirituais e mentores que possam ajudá-lo a entender e desenvolver seu dom espiritual. Aqui, irmão, é assim. Aqueles irmãos que têm alguma dificuldade ou são novos no Evangelho, são novos convertidos ou recém-batizados, podem procurar o conselho da igreja, ou os irmãos mais antigos que têm uma experiência já com a Escritura Sagrada e que já vem no dia a dia elaborando em busca da salvação. Então, um pode ajudar o outro. Olha, irmão, um item agora que esse aqui é o maior problema que nós temos no meio de nós como cristãos.
O ser humano. Nós temos que buscar humildade e submissão. Seja humilde e submisso à vontade de Deus. Reconheça que o espírito de profecia é um dom de Deus e não algo que possa ser conquistado por esforço humano. Então, aqui está a questão. O Manuel, reconhecer qual é a vontade de Deus na minha vida. Porque o nosso DNA, o nosso eu, só puxa para o lado errado, como fala Paulo. Então, é isso aí. A humildade, ela não é só na parte espiritual. A humildade, ela ajuda em muitos lugares. A nossa reflexão. Eu caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo de Deus, como tu e teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 9:10. Então, nós não devemos adorar nada que não seja o próprio Jesus, o próprio Deus. Só Ele é digno da honra, da glória e da nossa adoração e louvor. Nesse versículo, o anjo explica ao apóstolo. Segundo, a Bíblia, o espírito de profecia baseado na Bíblia concorda com o ensinamento das Escrituras. Terceiro, orientado para